Abra segundo livro de Samuel, capítulo 16. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 16. Tem mensagens que marcam o nosso coração. Essa mensagem que eu vou pregar hoje, eu já preguei na igreja, mas já faz uns 6 anos. Então muitos não conhecem, muita gente nova. E quem conhece, aprende de novo. Eu fui impactado, confrontado demais com essa mensagem, quando eu li esse texto, quando preguei aqui. E hoje também, de novo. Então eu quero pedir que Deus fale ao seu coração e que você receba de bom grado essa palavra. Segundo Samuel capítulo 16, verso do 5 ao 14, diz assim a palavra. Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldição contra ele. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto o amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado da família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado, você é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoa o rei meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça? Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoou porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem pode questioná-lo? Disse então Davi a Abisai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais esse benjamita, deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. Assim, Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, do lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terras. O rei e todo o povo que estava com eles chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. Pai Santo, que a Tua palavra encontre em nossos corações abrigo e nos ajude nessa noite. No nome de Jesus, amém. Atiradores de pedra. Você vê no último texto, versículo 13, atiradores de pedra e também de terra. Ele não jogou apenas pedra, jogou terra também. Simei era um atirador de pedras num caminho das pedras. Que texto espetacular esse, irmãos. Que situações, que 3 personagens que todos nós aqui podemos nos identificar com eles. Quero abordar particularmente 2, Davi e Simei. Mas tem o Abisai também. Davi é o injustiçado, o ferido que perdoa. Abisai é o nervoso, sanguinário, parece mais que um discípulo do apóstolo Pedro, que arrancou a orelha do soldado. E Simei é o atirador de pedras, os apontadores de defeitos. É aquele tipo de pessoa que vê o outro derrotado no chão, arrebentado pela vida, e no lugar dele dar a mão, ele cospe. Ele chuta. Ele dá o último golpe. Ele dá um chute na ferida que está doendo mais ainda. Simei é aquele tipo de pessoa que não olha para suas próprias mazelas, não olha para suas culpas, não olha para os seus erros, mas sempre está disposto a apontar os erros dos outros. Sempre está disposto a olhar para o outro e investigar minuciosamente o que o outro fez de errado. É aquele tipo de pessoa que talvez você conheça na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Talvez você seja assim.
Aquela pessoa que olha para tudo, ninguém viu o defeito, mas ela procura o defeito. Ela procura, não é que ela viu, ela procura o defeito. Simei é essa pessoa que acusa injustamente, é meio que um atirador de pedra profissional. Atirador de pedras sempre existiu e sempre existirá. Atiradores de pedras podem ser eu e você. Pessoas apedrejadas pela vida pode ser eu e você. Pessoa sanguinária que quer ver o circo pegar fogo pode ser eu e você. Só rapidamente sobre Abissai. Quando você está na crise, que alguém lhe feriu, alguém lhe machucou, sempre tem alguém que chega assim, desconta, revida, prepara o golpe da volta, fica na espreita esperando ele passar na esquina e derruba. Vai à forra, chegou a tua vez, é a hora de você descontar. Sempre tem essa vozinha do Abissai. Não tem aqueles dois anjinhos, né? Um anjinho do mal e um anjinho do bem? Pronto, Abissai é o anjinho do mal. O contexto aqui, queridos, para que vocês entendam como Davi estava. Saul havia morrido, Davi havia assumido o trono, acusado aqui injustamente pelo Simei de que ele havia tomado o trono de Saul, ele não tomou. Quem ungiu Davi rei foi o Senhor. Quem fez com que Saul perdesse o trono foi ele mesmo. Você depois lê e conhece a história. Davi tinha tanto respeito por Saul que em certo momento na caverna de Adulão, ele vê Saul dormindo e os seus soldados. Davi estava dentro da caverna também, e Davi fugindo de Saul. Saul foi se abrigar onde Davi estava, o seu inimigo, que no coração de Saul era inimigo, de Davi não. Davi tira parte da sua veste real e o seu cantil de água, para mostrar a Saul que Davi não queria o mal dele. E Davi disse: eu não vou matar o ungido do meu Senhor, não tocarei no ungido do meu Senhor. Então essa acusação aqui de Simei é falsa. Davi assume o trono. Na casa de Davi está uma bagunça. Aminon, filho de Davi, abusa da sua irmã, da sua meia-irmã. Absalão, um outro filho de Davi, trama o assassinato de Aminon. Mata Aminon, está uma bagunça na família de Davi, na casa de Davi. Absalão foge. Depois de 3 anos, Absalão volta. Quando volta, Davi deixa ele voltar para Jerusalém, mas não quer ver o seu rosto. E passa mais 2 anos sem olhar num filho. Absalão clama desesperadamente: por favor, digam a papai que eu quero pelo menos que ele olhe no meu rosto. Eu não quero que ele me perdoe, eu não quero que ele me esqueça do que eu fiz com meu irmão, que eu matei meu irmão, mas eu quero que ele me perdoe. E Davi não quer saber do seu filho Absalão. Absalão começa no seu coração a gerar um ódio contra o pai, e fica, diz a Bíblia, que ele fica na porta de Jerusalém, nas portas, dizendo: olha, Israel está precisando disso. O rei não fez isso, mas o filho do rei pode resolver esse problema. O seu caso, o seu problema, ele pega pessoas frustradas, amarguradas, arrebentadas pela vida, e ele vai no emocional daquelas pessoas, e ele começa a fazer uma trama diabólica contra o próprio pai. Olha, papai não resolveu o teu problema, ele é meu pai, ele é o rei, ele não fez, mas eu posso resolver o teu problema. E ele começa a montar um exército para dar um golpe militar contra seu próprio pai, e ele consegue isso. O que é que acontece? Davi está sendo perseguido pelo seu filho agora. Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Agora Davi está sendo perseguido pelo seu próprio filho, que assumiu o trono no lugar do pai. E Davi está fugindo de Jerusalém. A Bíblia é espetacular porque ela não esconde os pecados dos seus heróis da fé, mas também não esconde as vergonhas que ele passa. E Davi estava aqui num
extremo momento de dor e de vergonha, humilhado, derrotado, ferido, sem possibilidade nenhuma de mudar o quadro. Aí aparece, lá em Pernambuco a gente chama chato, aquela pessoa chata que não para de reclamar. Aquela pessoa chata que não para de procurar defeito. Aquela pessoa chata que não para de, buzinar no ouvido da gente. Um chato de galocha. Simei. Assassino, você errou. Você está errado, você mentiu, você traiu, você assassinou. E ele mistura verdades com mentiras. Mas, na verdade, a intenção de Simei é só humilhar Davi mais ainda. Talvez eu e você, a nossa primeira atitude fosse ou descer do cavalo e ir lá confrontar aquele Simei, aquele atirador de pedras, aquele acusador. A Bíblia diz que quem é um acusador? O acusador é quem, irmãos? Satanás, o diabo é o acusador. A Bíblia diz que o acusador é Satanás. Davi, como rei, poderia ter descido do cavalo, resolvido o problema, ou ter mandado seus generais resolver o problema, mas Davi ficou calado, na sua, uma atitude de entender que Deus está no controle de todas as coisas. Talvez seja tudo mais difícil que eu e você tenha no mundo de hoje, no mundo competitivo, no mundo que nos ensina a revidar, no mundo que nos ensina a ir à forra, no mundo que nos ensina a descontar na mesma moeda. O mundo nos ensina a revidar, a Bíblia diz, dê a outra face. O mundo nos ensina a pegar na próxima esquina. Quando você virar a próxima esquina é a minha vez. Aí a Bíblia diz, anda com ele mais 2 milhas. O mundo diz, mate. A Bíblia diz, perdoa e viva com ele. É um mundo... É o reino de ponta cabeça que a Bíblia ensina. É o reino ao avesso, que choca as pessoas, que faz com que o mundo que a gente viva não compreenda essa mensagem tão escandalosa da graça de Deus, que nos ensina a perdoar quem atira pedra em nós. A gente está diante de uma crise no Brasil. Eu não vou citar nomes, porque o pessoal me aperta tanto aqui, que às vezes eu cito o nome de alguns cidadãos, mas a gente está numa crise no Brasil de ódio entre evangélicos e algumas pessoas, e tem alguns pseudo-pastores que têm se colocado como a voz dos evangélicos, uma ova. Representante dos evangélicos, uma ova. Meu representante, não. Já viu ladrão ser meu representante? Não é não. E a gente tem aplaudido algumas pessoas dessas que têm colocado ódio no coração de crentes. Semana eu soube que teve uma denúncia, não sei se é verdade, de pessoas com a Bíblia jogando pedra numa menina que estava saindo de um culto de candomblé. Que é isso, gente? Que é isso? Aonde a gente chegou? Aonde a gente chegou? Pastores que vivem brigando na internet, querendo ibope, e nós damos para esses caras ibope. Mas teve um amigo meu que disse uma coisa interessante. Disse, Marcelo, essas pessoas não nos representam. Eu concordo contigo. Eu disse, não me representa mesmo não. Graças a Deus não me representa não. Mas essas pessoas, na verdade, nos revelam. Esse tipo de pastor que tem aí na internet brigando, revela quem nós somos. Revela uma igreja, revela um movimento que diz que foi tocado pelo Espírito Santo, um movimento que diz que é cristão, um movimento que diz que entregou a vida a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, um movimento que diz que o Espírito Santo nos controla. Revela que, na verdade, isso não é verdade. Porque nós fazemos parte de uma geração que quer dar o troco sempre. Uma geração que quer atacar o outro. Uma geração que ninguém pode pisar no nosso dedinho, que a gente dá uma cotovelada. Uma geração que a gente não consegue olhar para o outro sem humilhar o outro, sem pisar no outro, sem envergonhar o outro. Uma geração que compete, que quer destruir o outro no trabalho, que quer destruir o outro na escola, que é briga dentro de casa entre pais e filhos, marido e mulher.
que vive competindo, que vive um destruindo o outro, um atirando no outro, um procurando o defeito do outro e o outro revidando naquele que atirou pedra. Esse é o contexto que nós vivemos. Cadê os crentes cheios do Espírito Santo, que diz, dou a outra face? Cadê os crentes que diz, eu perdoo? Aí a pessoa que diz que é nosso representante diz assim, eu vou te engolir, eu vou destruir você, para o outro jornalista lá. Que cristianismo é esse? Hipócrita, mentiroso, escarnecedor, ladrão. Esse é o cristianismo que a gente está vivendo. Esse tipo de pessoa, na verdade, tem revelado quem somos nós cristãos. Não nos representa, não representa o cristianismo, mas revela quem nós somos. Revela quem nós somos. Jesus nos dá algumas lições. Eu queria, antes de voltar para o texto, eu vou sair para alguns exemplos de Jesus. E do que a Bíblia fala sobre pessoas bem-aventuradas. O manso versus o atirador de pedra. Felizes os mansos, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Deus sempre teve predileção por pessoas mansas. Eu e você, a nossa geração não é a geração mansa, mas aquele que morreu por nós, que deu a vida por nós, que nos deu o Espírito Santo, Ele nos chamou para ser mansos. Quer você queira, quer você não queira, meu irmão. Quer você aceite, quer você não aceite, quer você fique com raiva ou não, a Bíblia tem predileção. Deus ama pessoas mansas. Salmo 25. Deus conduz os humildes na justiça e lhes ensina o caminho. Os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão do pleno bem-estar. Salmo 37, 11. Os humildes, os mansos, se alegrarão, se regozijarão no Senhor. E os necessitados exultarão no Santo Israel. Isaías 29, 19. Quer ser feliz? É mais ou menos assim a receita. Quer ser feliz? Seja manso. Quer se regozijar na presença de Deus? Quer ver o fluir do Espírito nascer na sua vida e você ser uma pessoa que explode de alegria? Seja manso. Que transmite alegria? Seja manso. Jesus disse, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Quer dormir tranquilo? Quer ter uma alma descansada? Quer ter uma alma em paz? Uma alma leve? Seja manso. Pare de viver pela categoria da briga do mundo de hoje. De pessoas que sempre estão esperando uma oportunidade para dar o troco. De pessoas que fazem parte. Você sabia que tem um sindicato do dar o troco? Sindicato. Tem crente que gosta desse sindicato. Se você faz parte do sindicato de dar o troco, sai desse sindicato e venha para o sindicato daqueles que perdoam. Amém? O sindicato de dar o troco, pessoas sempre estão procurando uma oportunidade para revidar. Sempre estão procurando, arrumando a desculpa. Não, pastor, veja bem, eu tenho o dom do amor, eu tenho a compaixão, eu tenho a generosidade, eu gosto de ajudar o outro, eu gosto de aconselhar, eu gosto de servir na igreja, eu gosto de cantar, eu gosto de pregar, de ensinar, mas, pastor, se pisar no meu dedo, o negócio fede, viu? Eu não tenho dom de ser manso, não. Cara, Deus dizer uma coisa, eu também não sou não, viu? Eu também não sou não, mas Deus me fez. Dói pra caramba você ser manso. É difícil, é um processo, e eu estou no processo, e eu estou muito longe de Jesus, muito. Mas eu estou no processo, eu entrei no processo. Porque eu creio que o Espírito Santo habita em mim, e se tem uma coisa que o Espírito Santo ensina, você quer queira ou quer não, o Espírito Santo ensina a gente a engolir sapo.
Você aqui que é arrogante, orgulhoso, mimado por mamãe, manhinha, papai e mamãe, sabe, que dava sua comida na boquinha lá, aquela coisa toda. Eu queria que você participasse feito eu. Deus sabe o que Deus fez comigo? Me colocou para ser fuzileiro naval. Eu não era mimado, graças a Deus nunca fui não. Mas eu não levava desaforo para casa. Aí Deus me colocou no quartel. Eu acho que Deus me transformou em crente dentro do quartel, porque não tem condições não. Pense no cabo que foi humilhado dentro do quartel. Aí a gente é mimado demais, a gente não aguenta que ninguém pise no nosso calo, sempre a gente quer dar o troco, sempre a gente quer pegar na próxima esquina, sempre a gente quer revidar, sempre quem levanta as mãos a gente já está com 3 levantadas, já está em cima querendo brigar. É assim o mundo de hoje. Assim. Nós também somos assim. Diferença nenhuma. Nenhuma. O Espírito Santo chama eu e você para engolir sapo. Pensa num negócio chato que é engolir sapo, porque sai rasgando é tudo aqui. Mas a gente foi chamado para isso. Pô, pastor, que essa não gostei dessa mensagem. Não, não tem problema. O Espírito Santo vai fazer você engolir essa mensagem. Amém? Provérbios diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Queridos, a Bíblia está dizendo assim: meu amigo, é melhor você ter um caráter de mansidão, você ser uma pessoa mansa, do que você ser um general de guerra. Do que adianta você ter uma cidade, ter um país, ter um mundo, e você ser um cara estúpido, que não perdoa, que sempre está pensando em machucar o outro, sempre está pensando em revidar com o outro, sempre está pensando em fazer justiça com suas próprias mãos. Esse tipo de pessoa não tem paz. John Bunyan, escritor do livro O Peregrino, ele disse assim: nós não gostamos de aceitar perdas e reveses da vida. A decepção não faz parte do nosso vocabulário. Mas muitas vezes Deus nos põe no chão. Davi tinha essa consciência. Ele estava no chão literalmente, porque Deus queria ensinar a Davi algumas coisas. É interessante que Davi escreve um salmo que diz assim: eu não sou arrogante. Que cara presunçoso, né? Como é que o cara escreve um salmo dizendo assim: eu não sou arrogante? Ele escreveu porque ele sabe o que é ser arrogante, e um dia ele foi arrogante, mas Deus botou ele no chão. E ele foi humilhado por qualquer um. Benjamita, da família de Saul, jogando pedra e terra nele. John Bunyan disse: aquele que está embaixo não precisa temer a queda. Queridos irmãos, ser manso não quer dizer que você é bobo, que você é covarde, que você não vai ser duro em algumas vezes. Não é isso que eu estou dizendo, em nome de Jesus, não me entenda mal. Ser manso é saber controlar a ira, a raiva. Ser manso é colocar na conta daquele que é justo, o juiz. 1 Pedro diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo. Você pode dizer assim: não, pastor, o senhor está usando um exemplo do Antigo Testamento, o rei Davi, isso não tem nada a ver comigo não. Aí Pedro fala de Jesus, para acabar com a nossa argumentação. Para que vocês sigam os passos de Jesus. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Vejam bem esse texto aqui: quando ele foi insultado, não revidou. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de vossas almas. Se eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, se Jesus é o bispo da minha alma, se o Espírito Santo habita em mim, se a paz é árbitra em meu coração, Deus está me chamando para não revidar. Deixa o atirador de pedra continuar jogando pedra. Ele vai cansar um dia. Um outro detalhe: muitos de nós não sabemos
lidar com esse tipo de pessoa? O que motiva alguém a jogar pedra em nós? O que motiva algumas pessoas serem profissionais em jogar pedra nas outras? Talvez ela está ferida. Talvez alguém a machucou. Davi nos ensina a olhar para o coração da pessoa e tentar restaurá-la, tentar ganhá-la. Tem pessoas que crescem jogando pedra. Tem pessoas que são machucadas, machucam outras e viram a engrenagem de machucões. A maldição tem que parar em alguém, irmãos. Deus está chamando você para que ela pare em você. É duro, mas Deus está chamando você para isso. É como aquela história do cara que é humilhado no trabalho. Ele foi humilhado pelo patrão, por um chefe, sei lá o quê. Ele chega em casa, ele humilha a esposa. Aí a esposa, ferida, joga pedra nos filhos. Machuca os filhos. Os filhos, um brigam com o outro. Chutam o cachorro. O cachorro morde o gato come o rato. Quem pagou o pato foi o rato. Coitado do rato. Não fez nada. Mas todo CIMEI, se aqui na igreja tem CIMEIs, tem muitos, viu? Deus tem misericórdia do pastor. Se você é um CIMEI, e eu também sou em alguns momentos, o que é que nos levou a tirar pedra em alguém? Tem uma causa. E às vezes a causa não tem nada a ver com a pessoa que a gente está tirando pedra. Isso é que deixa a gente triste. Estava assistindo um programa uma vez, não sei se tem esse programa ainda, da Super Nani. E marcou demais aquele programa na minha vida, que Super Nani estava trabalhando com a mãe, eles assistem como é o comportamento da família, e a mãe revoltada com as filhas, porque as filhas não mudavam, tudo se inscrevendo no programa. Então chegou lá, eu lembro muito de uma cena que Super Nani chamou a mãe para conversar e disse: o problema dos seus filhos não são eles, o problema dos seus filhos é você. 3 meninas, seus filhos não filhas, 3 filhas. E uma mãe que passava a semana toda atirando pedra nos filhos. Nunca estava nada bom. Sempre tinha um defeito, sempre tinha uma falha, sempre tinha um fio de erro, sempre tinha uma gota preta no meio de um oceano transparente. Sempre ela percebia algo que os filhos erravam e sempre tinha uma palavra de condenação para as filhas. Super Nani chama essa mãe, dá uma dura, a mãe chora, irada, ficou irada com Super Nani. Irada. Super Nani disse: eu tenho que fazer uma coisa. E ela teve a brilhante ideia de pegar 4 atrizes para interpretar a mãe e as 3 filhas. E gravou, filmaram, e ela chamou a mãe para assistir. E a mãe, claro, vocês sabem que ela não parou de chorar. 3 meninos chorando o tempo todo, e a mãe sempre acusando, sempre humilhando, sempre atacando, sempre CIMEI, tirando pedra. E o que me marcou foi o final, quando ela diz à mãe, diz assim para a mãe: querida, o problema é que seus filhos não lhe obedecem. Suas filhas não lhe obedecem, não lhe respeitam, ou não é, na sua mente eles não respeitam, não lhe obedecem. Na verdade, eles lhe obedecem e lhe respeitam por medo e não por amor. Eles têm medo de qual próxima pedra você vai atirar. E ela fecha assim, desse jeito. Sabe qual é o seu problema? É que sempre você tem uma pedra dentro do bolso e outra na mão para jogar nos seus filhos. Ela falou desse jeito, irmãos. Eu disse: pronto, a ilustração da pregação. Sempre você tem uma pedra para atirar em alguém. Sempre tem uma acusação, sempre tem um erro para apontar. Você conhece alguém assim?
Eu não conheço ninguém, né? Ninguém. George Bernard Shaw, um dramaturgo, ele disse assim que o maior pecado dos seres humanos contra os nossos semelhantes não é odiá-los, mas é mostrar indiferença. E aí você diga, pastor, mas qual é a continuação da história? Davi ficou calado, Abisai matou o cara parou de jogar pedra. O que foi que aconteceu? Como concluiu essa história? O que é que Davi poderia fazer? O que é que Davi fez? Davi poderia não perdoá-lo, Davi era rei. A lei dizia em Êxodo que aquele que humilhasse um rei publicamente ou um profeta era crime e deveria ser punido. Abisai estava errado, que era a vozinha lá do anjo do mal, mas não totalmente errado, porque ele queria cumprir a lei. Está entendendo? Só que foi o que Davi fez. Davi não perdoou Abisai, Simei. Davi ficou indiferente. Shaw diz que a indiferença é a essência da desumanidade. A indiferença é a essência da desumanidade. Talvez você que veio visitar a gente aqui essa noite diga assim, não pastor, não dá para perdoar não, pô, o cara fez isso comigo, a mulher fez isso comigo, não sei quem fez isso comigo, pisou no meu calo. Meu amigo, só quem pisa no seu calo é quem está do seu lado, nem outra pessoa não pode pisar não. Eu até brinco com o Geis aqui, ainda bem que eu vou brincar que ela não está aqui. Eu amo minha sogra, ela mora em Recife e eu aqui. Eu sou apaixonado pela minha sogra. Aí eu fui dizer isso no primeiro culto, às vezes eu disse, e eu amo a minha também, que mora lá também. Aí eu fiquei com a cara no chão aqui, né? Mas o que eu quero dizer é isso, porque a gente brinca tanto de sogra, né? Não tem problema nenhum com a minha sogra, só brincando mesmo, brinca tanto que alguém lhe machuca, mas alguém lhe machuca porque está perto de você. Quem lhe machuca é quem está do seu lado. E a Bíblia nos ensina a perdoar. Tem uma música de Alex Gonzaga que ele diz assim, e para ser feliz, você tem que aprender a perdoar, sem ter medo de recomeçar. Coisa linda, né? E para ser feliz, você tem que aprender a perdoar sem ter medo de recomeçar. Perdoar é você decidir deixar o outro nascer na sua vida como se não tivesse vida anterior. Perdoar é deixar o outro nascer na sua vida como se não tivesse vida anterior. Eu não estou dizendo aqui que você vai esquecer. Eu não estou dizendo aqui que você deve voltar a ter uma relação de amizade. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui é que para você ser feliz, para que você acalme o coração, para que você não fique preso, para que você não fique com o coração com o outro, você vai dormir com o outro no coração, você tem que perdoar. A Bíblia não ensina outra coisa, não tem outro caminho. Indiferença está errado. Davi poderia ser indiferente? Poderia. Olhar de lado, aquele olhar de humilhação. Não tem aquele olhar de soslaio, falando um português, norma culta, né? Os de letras aí. Você olha de soslaio, como escrevia os nossos romances no passado, olhar humilhando. É a pessoa que humilha a esposa, namorada, filhos, amigos, parentes. É pessoas que humilham empregados dentro de casa. Pessoas que humilham garçom no restaurante. Que humilham um funcionário na empresa. Que olha com indiferença. Que não tem olhar de misericórdia. Que não tem olhar de perdão. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Davi nos convida para um outro tipo de cristianismo. Pastor, acabou? Não. Capítulo 19, vamos lá? Capítulo 19 de 2 Samuel. A gente leu 16, vamos para o 19. Antes de eu ler o texto, o que aconteceu? Ele estava fugindo, Simei jogando pedra, ele derrotado, humilhado, perseguido pelo filho, que ele chega e diz assim, olha Abisai, como é que eu vou me preocupar com um benjamita que está tirando pedra em mim, se o meu filho do meu sangue, roubou meu trono? O meu filho está me atacando. Eu vou me preocupar com uma pessoa que está jogando pedra? Está entendendo
a concepção de Davi completamente diferente da nossa? O exército de Davi se prepara para tentar tomar o trono, mas na verdade Davi continua sendo perseguido por Absalão. Os soldados de Davi, a contragosto de Davi, vale salientar isso, tramam uma emboscada para o filho de Davi, Absalão, que havia usurpado o trono dele. Matam Absalão. Absalão é degolado, fica a cabeça dele pendurada. Ele tinha um cabelo bem bonito. Diz a Bíblia que não terá homem mais bonito do que Absalão naquela época, não tinha. O cabelo de Absalão era grande e ficou enganchado nos galhos das árvores, e a espada tousou-lhe a cabeça. Absalão morre, Davi retoma o trono, reúne sua tropa, seus generais de guerra, dá a palavra como novo comandante, como um novo rei que voltou ao seu trono. E no capítulo 19, quando ele está preparando para voltar, veja o que é que diz a partir do verso 14. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal ao encontro do rei para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, olha ele de novo, filho de Gera, benjamita de Baurim, foi depressa, ele foi na frente, ele queria chegar logo com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Ele queria chegar logo. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se perante o rei e lhe disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime. Simei sabia o que tinha cometido. Acusou falsamente e atacou o rei de Israel. E que não te lembres do mal que teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou. Olha ele de novo aí, a vozinha de novo, a vozinha. Aquele seu amigo, aquela sua amiga que diz assim: desconta, cara, trama, pega na próxima esquina, rebate, crava. Olha, agora a chance é tua, cara, crava, mata a pessoa, desconta, cara. Não tem essa pessoa que sempre chega assim? Abisai. Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto, rei. Davi respondeu: que é que você tem com isso, filhos de Zeruia? Em Pernambuco diz assim: não é da sua conta, não se meta. Zeruia e seus filhos, Abisai, cara, não se meta nisso, você não tem nada a ver com isso. Por favor, tem gente que chega perto de você só para querer fazer confusão, para falar mal do outro, para querer que você destrua a vida do outro, para que você revide. Cara, diga assim: você não é da sua conta. É gente que gosta de fazer intriga, gente ruim. Lembra daquela brincadeira quando a gente era boy? Cabelinho de um, cabelinho do outro. Quem puxar primeiro, aí começava o cacete, não tem? Aí faziam a cara da mãe de um e a cara da mãe do outro. Quem cuspir pisar na cara da mãe de um, aí começa o pau. Os cabos pisava lá, pronto. Alguém aqui brincou disso? Rapaz, vocês não tiveram infância não, foi? Tiveram infância não, vocês, aí? Aqui em Natal era diferente, né? Em Pernambuco, rapaz, eu fugia dessas, porque eu ficava bravo. Se alguém pisasse no cabelo da minha mãe, a briga começava. Aí tinha Saul, tinha o Abisai, estava lá. Abisai fazia a cara da mãe de um e era desse jeito. Pronto, Abisai. Tem esse tipo de pessoa. Hoje ainda existe. Dentro da igreja existe, gente. Existe. Aí Davi diz: você não tem nada a ver com isso. Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel?
E o rei prometeu a Simei sob juramento: você não será o quê? Morto. O que Davi disse foi: eu te perdoo, meu filho, vá em paz e não peques mais. Interessante que os caminhos que Davi passou quando estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão e pelo rei Saul, foram os mesmos caminhos que Jesus passou. Davi foi para o Vale de Cedron, Jesus foi para o Vale de Cedron na sexta-feira antes da sexta-feira. Davi passou por caminhos que Jesus passou quando Jesus foi humilhado, foi cuspido, como que apontando o que Jesus ia fazer. Meus irmãos, nós fomos chamados cristãos, fomos chamados para levarmos pedradas mesmo. Nós não fomos chamados para revide. Nós somos chamados para decidir perdoar. Cara, pastor, dói demais, dói demais. Quer ser feliz, seja manso. Quer ser feliz, perdoe. Mas alguns de nós quer ser igual a Simei ou pior do que ele. Talvez você entrou nesse culto aqui, nessa noite, você entrou e o seu bolso já entrou cheio de pedras. O seu alforje aqui atrás está cheio de pedras. Qual é a próxima pessoa que você vai acusar, vai procurar defeito? Qual é a próxima pessoa que você vai ficar querendo intrigas, brigas? A minha oração para você nessa noite é que você tire essas pedras e jogue no chão. Você entregue aos pés do Senhor. Talvez eu e você, se tivesse naquele caso da mulher adúltera, lá em João capítulo 8, talvez nós tivéssemos as pedras nas mãos também para jogar. E Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Muitos de nós fomos ensinados a ir à forra, e acabar com o outro, quando o outro já está derrotado. Davi estava derrotado, Simei quis machucá-lo. Simei estava derrotado, Davi estava por cima, voltou a ser rei de Israel. Ele não teve a mesma atitude de Simei. Ele disse: cara, eu te perdoo, vá em paz. Quem são os Simeis da Igreja Batista Zona Sul? Quem são os Davis da Igreja Batista Zona Sul? Quem são os Abisais da Igreja Batista Zona Sul? Se você é Simei, meu irmão, tire as pedras do alforje e jogue no lixo. Jogue no lixo as pedras que você entrou aqui hoje para atirar em alguém que lhe machucou. Jogue-as no lixo. Entregue sua causa ao Deus da justiça. Jogue-as no lixo. Se você está aqui nessa noite e foi ferido por alguém que jogou pedra em você, perdoe. Não mate a pessoa. Não mate. Eu já ouvi pessoas extremamente amarguradas chegarem para mim e dizer assim: eu não perdoo fulano. Fulano morreu. Fulano está morto na minha vida. E as lágrimas descerem no seu rosto. E alguém iluminado por Deus chegar assim e dizer: não está morto, não está bem vivo no seu coração. Porque está tão vivo que suas lágrimas estão descendo. Porque está vivo lá, porque eu não perdoei. Perdoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem uma música que a gente queria cantar aqui hoje. Vou chamar aqui o Cleibson. Queria que você prestasse bem atenção na letra. Porque às vezes a gente está diante de uma situação como essa. O texto da palavra de Deus diz lá em Mateus que Deus não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Às vezes tem uma pessoa que está precisando da minha mão, da sua mão, a gente acaba de matar. A Bíblia nos ensina a não esmagar a cana quebrada e nem apagar a última pontinha de fogo que tem. A gente tem que soprar para acender. Estênio Márcios escreveu essa música, linda demais, eu tinha tanto para dizer. Pessoas que chegam diante do Senhor para pedir perdão, arrebentadas pela vida, amarguradas por erros, talvez alguns aqui estão arrebentados porque erraram demais. E a música, linda demais, diz assim,
que Jesus, a segunda parte diz, eu queria dizer alguma coisa a ele, mas ele curvou-se em minha direção e me estendeu a mão. Eu tinha tanto para dizer, eu tinha tantas desculpas para pedir, mas ele nem sequer me ouviu. Ele tirou-me das trevas para a luz. Porque quem não consegue ser perdoado e perdoar está nas trevas. Não consegue viver na luz. A vida é uma treva. E disse: aquele que eu amei um dia se tornará no que sonhei. A cana se firmou de pé e a brasa é labareda. Você quer ser perdoado pelo Senhor, meu irmão? Se você jogou pedra, peça perdão. Se você não consegue perdoar, peça perdão e perdoe. Porque a cana pode ficar de pé de novo e a brasa pode ser uma labareda. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Disseram a sua voz, a cana já quebrou, só falta esmagar. Mas ele disse não. 1000 pés para apagar a brasa que restou. Mas ele tão somente disse não. Entrou no labirinto escuro, onde eu tentava me esconder. Fosse em minha direção e me estendeu a mão. Eu tinha tanto pra dizer, desculpas tantas que pedi, mas ele nem sequer me ouviu. Levou-me para a luz. Aquele que eu amei um dia se tornará no que sonhei. A curva se firmou de pé e a brasa é labareda. Tinha tanto, eu tinha tanto pra dizer, desculpas tantas que pedi, mas ele nem sequer me ouviu. Levou-me para a luz. Disse: aquele que amei um dia se tornará no que sonhei. A cana se firmou de pé e a brasa é labareda. A cana se firmou de pé e a brasa é labareda. A cana se firmou de pé e a brasa é labareda. Amém. Amém. Bênção. Bênção, bênção. Talvez alguns de nós sejamos Simês ou Davi. E talvez tão humilhados pelos nossos erros de não conseguir perdoar, ou de atirar tantas pedras, ou de fazer tantas intrigas, a gente chegue numa situação de dor e de preferir ficar escondido num labirinto escuro. E Deus nos convida, através do seu Filho Jesus, e a voz do Espírito dizer para mim e para você, que a cana quebrada voltará a crescer de novo. E que a faísca que tinha, Ele vai soprar e vai se transformar em labareda. Deus pode mudar a tua história, meu irmão. Deus pode mudar a tua história. E Deus é aquele que perdoa. E que traz a gente arrebentado da escuridão para a luz. Vamos orar. Pai Santo, obrigado por essa noite e por essas vidas que aqui estão.
Quantos de nós somos simês, ó Pai? Quantos de nós nessa cultura depravada, corrupta, mentirosa, sedutora, essa cultura que nos convida a vivermos em confusão e em guerra, essa cultura que nos convida a dar o troco, essa cultura que nos convida a fechar os nossos corações para novas possibilidades. Se Davi tivesse matado Simei, como é que seria essa história? Se Davi tivesse ouvido a voz de Abissai, como é que seria essa história? Aquele homem não se arrependeria, o rei teria mais uma morte nas costas. Quantas pessoas nós matamos emocionalmente em nossos corações? Estão lá assassinadas. Quantas pessoas que já nos machucaram, nos feriram, atiraram pedras e nós não perdoamos. E elas estão lá, vivas, dentro dos nossos corações que a matou. Mas quantos de nós também, ó Pai, atiramos pedras em alguém e não tivemos coragem de pedir perdão? Essa noite, ó Pai, a minha oração é que o Senhor incomode o coração meu e dos meus irmãos. Atirarmos as pedras dos nossos alforjes e dos nossos bolsos. E à medida que nós fomos tirando, a gente vai orando. A pedra contra tal coisa, a pedra contra a mentira, a pedra contra a pessoa que me traiu, a pedra contra a pessoa que mentiu, a pedra contra a pessoa que armou para eu cair, a pedra contra a ferida no meu coração por uma palavra, e vamos tirando essas pedras e perdoando. E quando a gente achar que tirou todas as pedras, nós devemos procurar mais, porque tem mais algum bolso escondido com mais alguma pedra. E se tem pessoas aqui, ó Pai, que foram apedrejadas, quebranta esses corações, ó Pai, para que eles deem um perdão que não é deles, é o perdão de Jesus que já deu para eles apenas liberar esse perdão para os outros. Não é nós que perdoamos, é o Senhor que perdoa. A gente só precisa liberar o que o Senhor já nos deu. Muitos de nós cristãos, ó Pai, vivendo em guerra, com ódio no coração. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. É difícil demais, mas nos ajuda, Pai. Cura nossas almas feridas. Que o amor de Deus, o Pai, que a maravilhosa graça de Jesus e que a comunhão do Santo Espírito nos acompanhe. Nos dê uma semana cheia da Tua graça, do Teu perdão, sem pedras nas mãos e com braços abertos para perdoar. No nome de Jesus, a igreja diz: amém.